Cara, vocês já pararam pra pensar que esse ano, enfim, nós teremos o filme de Teen Wolf? Mano do céu, assim, parece até um sonho. Depois de tanto trailer fake, depois de tanta informação falsa, finalmente veio aí e é real sim. Se você não sabia ainda dessa informação, não sei que mundo você vive, mas já tem vídeo aqui no canal explicando um pouquinho melhor aí o que vai rolar sobre a história desse filme, enfim. Nós teremos o mesmo elenco da série, mas a gente ainda não tem as confirmações de todo mundo que realmente vai aparecer, principalmente do Sr. Dylan O'Brien, que é o ator com certeza mais aguardado. Afinal de contas, Teen Wolf sem Styles, vocês me desculpem, mas não é Teen Wolf. Vocês sabem como é, né? O Dylan, famoso, maravilhoso, cheio de fãs. Quando saiu a informação, eu falei, meu Deus, agora eu preciso rever toda a série pra lembrar de todos os acontecimentos, porque eu assisti Teen Wolf há muito tempo atrás e eu não lembro de muita coisa, principalmente da primeira temporada. Eu já revi alguns episódios assim, mas uma coisa muito aleatória, eu nunca peguei a série pra ver na ordem certinho de novo. Então eu pensei, por que não, né? Queridos? E aí eu pensei, por que não, né, queridos? Como se eu já não tivesse 1 milhão de séries pra colocar em dia e mais 1 milhão de séries que serão lançadas em 2022. No vídeo de hoje, então, eu resolvi compartilhar com vocês as minhas primeiras, não, na verdade, minhas segundas impressões do piloto de Teen Wolf, que eu não via há, 10 anos, então foi bem legal, porque tinha muita coisa que eu não lembrava. Mas aí eu deixo a pergunta pra você, será que eu gostei? Será que eu falei, meu Deus, por que eu gosto dessa série? Ou será que eu falei, nossa, ícone de série? Você vai descobrir se continuar no vídeo, então bora comigo! Bom, Teen Wolf então já começa com aquele clima de série sobrenal adolescente que eu simplesmente amo demais. Nós temos o Scott com aquela carinha de neném, sem imaginar o quanto a sua vida ia mudar naquela noite e que um dia ele estaria mandando vários nudes para... Não, isso é o Tyler Posey mesmo. Mas assim, eu preciso dizer aí desse comecinho que a chegada, a primeira aparição do Styles é tão icônica quanto o personagem. No momento que ele aparece, você já olha e fala, cara, é o amor da minha vida. O Styles, ele é o protagonista de Teen Wolf e eu não tô nem aí, sabe? Eu adoro essa cena dele caindo ali de ponta cabeça, meio Homem-Aranha ali, sabe? Podia ter rolado um beijinho. Brincadeira, gente, não. Mas o Scott acaba se assustando com ele ali nesse momento, né? Porque o Scott era um cagão antes de se tornar um lobisomem, né? Fatos. Inclusive, eu tinha esquecido disso também, tá? Porque o Styles, no primeiro episódio, na verdade, em muito tempo, né? Em vários episódios, na verdade, ele é mais corajoso que várias outras pessoas que são seres sobrenaturais, inclusive. Mas enfim, o Styles acaba convidando o Scott pra ir na floresta no meio da noite procurar um corpo. Não. Você é burro, cara, que loucura. Pois é, Styles sendo Styles, né, ele acabou ouvindo sobre o crime pelo rádio do pai dele e tudo mais, então os dois vão nessa aventura que obviamente ia dar ruim. E uma coisa que eu gosto bastante desse piloto, eles não enrolam pra acontecer as coisas, então a gente já tem o Scott se tornando um lobisomem desde o começo, o piloto já tem muita informação e eu já tinha esquecido disso, eles conseguem apresentar vários personagens. O piloto de Teen Wolf tem treta, tem festa, tem começo de relacionamento, tem o começo de Styles e Lydia, na verdade ela ignorando ele, tem a amizade do Scott com o Styles, ainda tem o Scott brigando com o Styles e depois se resolvendo com o Styles, tem o Scott se tornando aí um lobisomem e sendo caçado e no final descobrindo que o caçador é o pai da Allison, ou seja, mano, olha o tanto de coisa que acontece no piloto dessa série, então sim, já preciso adiantar que eu amei o piloto de Teen Wolf e eu tive exatamente os mesmos sentimentos que eu tive quando eu assisti pela primeira vez. Isso foi lindo. Se você assistiu a série há muito tempo e nunca fez isso, eu recomendo muito que você tenha essa experiência de assistir a série novamente. Mas enfim, gente, já me empolguei toda aqui adiantando as coisas do piloto. Vamos voltar um pouquinho e falar do momento que eles chegam na floresta, o Scott já se cagando todinho e o Styles todo felizinho, tipo, vamos encontrar um corpo!
Mas era óbvio que o pai do Styles ia acabar encontrando ele neste momento, né? Só que, mano do céu, adolescente, adolescente, uma raça burra, né? Porque, pelo amor de Deus, o Scott, ele prefere ficar ali escondido atrás da árvore. Ainda não entendo como que o pai do Styles não viu, mas tudo bem. Ele resolve ficar ali escondidinho pra não descobrirem que ele estava junto com o Styles nesse momento, ao invés de ir embora junto. Cara, se fosse eu preferia, assim, 1000 vezes tomar um sermão da minha mãe, ficar de castigo, qualquer coisa, assim, que seja, do que ficar numa floresta sozinho, cheio de bicho, podendo me transformar em um lobisomem. Mas enfim, como já era de se esperar, o senhor Scott, ele é atacado primeiramente pelo Rudolph, a rena do nariz vermelho, juntamente com as suas colegas, e aí ele perde a bombinha lá que ele usava pra, como que fala, quando tem asma e tudo mais. Aí ele cai do barranco, e aí se machuca, e depois ele é mordido por um lobisomem, ou seja, todo cagado, né? Pobre Scott, pobre Scott. Mas ó, eu elogiei bastante esse piloto da série, mas eu tenho uma reclamação, tá? Não tem abertura. Não tem abertura icônica, como assim? Teen Wolf sem aquela abertura, é tipo Teen Wolf sem o Styles, não existe. Enfim, no outro dia a gente tem mais interação aí do Scott e do Styles, só que agora na escola, e é bem legal já o Styles sendo ignorado pela Lydia, que não quer nem saber da existência dele e tal. E o Styles, ele fica puto da vida com o Scott, falando, cara, eu nem sou nerd, sabe? Você que é o nerd, eu sou nerd por associação, eu fiz amizade com as pessoas erradas. Bom, mas eu amo esse início de Teen Wolf, assim, que o Scott, ele vai descobrindo aos pouquinhos que algo de errado não está certo com ele. E como que ele descobre isso? Com a Alyson. Sim, gente, com a falecida Alyson. É tão triste ver o piloto da série sabendo que ela vai morrer. E é bem legal que a primeira vez que ele percebe que tava ouvindo, assim, mais do que uma pessoa normal, é justamente no momento que a Alyson, ela tá do lado de fora da sala, conversando com a mãe no telefone, e começa a falar sobre o primeiro dia de aula, e fala que esqueceu até mesmo a caneta. E aí ela acaba entrando na sala, apresentam ela como a nova aluna, ela senta atrás do Scott, e ele se achando o cara, o gostosão, ele simplesmente pega uma caneta, não fala nada, entrega a caneta pra ela. Meu querido, se fosse eu já estaria assustadíssima nesse momento, falando como que esse garoto sabe que eu tô sem caneta. Eu ia falar, meu filho, como que você descobriu isso? Mas não, ela agradece, né, fica felizinha, tipo, vou pegar esse garoto. Mas depois que ele se vira com a sua risadinha de, nossa, eu sou muito, muito, muito da hora, ela faz uma cara tipo assim, o que foi isso? Enfim, tem um momento que, assim, eu nunca imaginei que na minha vida eu ia falar isso, mas o Styles, ele foi extremamente maldoso nessa série. Eu não esperava isso dele, assim, de verdade. Por quê? Tem uma menina que eu não faço a menor ideia de quem seja, não lembro se ela é personagem importante, mas ela chega ali pra conversar com o Styles e com o Scott, e ela fica inconformada, falando assim, mano do céu, como assim essa garota nova, né? A Alyson acabou de chegar e ela já tá andando com a Lydia e a sua turminha. Pô, coitada da menina, né? E aí o Styles, ao invés dele dar um apoio pra amiga dele nesse momento, sabe o que ele fala? Ele fala assim, elas estão andando juntas porque elas são bonitas. E pessoas bonitas andam juntas. Pô, Styles chamou a menina de feia na cara dela, cara. Pelo menos disfarça, fiquei com dó. Enfim, começa lá o treinamento, tem bastante sobre a rivalidade do Jackson. A gente vê bastante essa rivalidade entre os dois, principalmente por conta do jogo, porque agora que o Scott é um lobisomem, né? Ele começa a defender as bolas ali, ele começa a jogar super bem e todo mundo fica meio surpreso, né? Porque ele não era tão bom assim jogando, né? O próprio Styles fica aqui, que rolou com esse cara aí? Da noite pro dia se tornou maravilhoso. Mas enfim, depois de todo esse dia conturbado, depois de várias pistas de que o Scott tava mudando bastante, ele até fala pro Styles que ele viu um lobo, né, na floresta, e o Styles, obviamente,
obviamente, ele fica debochando da situação, falando, ah, então tu vai uivar por aí, então tu tá virando um lobisomem, é isso mesmo? Só que, conforme o Scott ia jogando, conforme ele ia mostrando coisas que ele nunca mostrou antes, o Styles, ele começa a desconfiar de que aquilo realmente era real. Então, uma coisa muito interessante também desse piloto já é mostrar que o nosso queridíssimo Styles, ele já tinha esse amor, ele já tinha essa curiosidade, sabe? Esse negócio de ficar pesquisando, investigando. E aí ele fica a noite toda sem dormir, começa a pesquisar sobre os lobisomem tudo, fica falando, meu Deus, o meu amigo é um lobisomem, o que eu vou fazer? Ele vai me matar. E aí ele é a pessoa que acaba falando pro Scott que sim, aquilo tava acontecendo e que aquilo poderia ser real. E neste momento, é claro que o Scott, ele fica achando que o Styles tá louco, tem um ataque de fúria, comprovando mais ainda que de fato ele é um lobisomem, e mesmo assim ele resolve ir até uma festa juntamente com a Allison, olha só. Ah, mas eu até esqueci de falar pra vocês sobre o Derek, né, que ele acaba aparecendo em alguns momentos específicos desse episódio. Eu acho que o grande mistério é de fato sobre o Derek, quem é o Derek, mas eu preciso dizer que a primeira aparição dele em Teen Wolf foi simplesmente engraçadíssima. Na época, possivelmente, eu teria achado, sei lá, um negócio mais assustador, mas hoje em dia eu só dou risada, porque eles estão lá na floresta e tal, e o Derek, ele aparece do nada, mas assim, do nada mesmo, ele aparece e fica parado assim. Surprise, motherfucker! Ele demora uns 5 minutos pra começar a andar, e em todo momento que o Derek aparecia em Teen Wolf, ele tinha essa cara de, sei lá, de que queria fazer cocô na floresta, e ficava parado assim. Mas enfim, na festa, o Scott, ele começa a ficar bastante desconfiado do Derek, que aparece com aquele sabe? E aí ele vai se tocando que realmente aquilo é real, e ele vai meio que passando mal. E aí a gente tem a cena onde começa a transformação do Scott ali no banheiro depois da festa, que ele sai correndo, deixa a Allison lá sem entender nada, coitada. E eu amo essa cena porque ela lembra bastante o filme dos anos 80, né? Que é um filme meio bobo, assim. Mas se você não sabe, Teen Wolf tem um filme nos anos 80 que é protagonizado pelo Michael J. Fox, maravilhoso. Eu nunca tinha reparado, inclusive, que esse piloto de Teen Wolf, ele tem muitas referências, né, a filmes, ele tem uma vibe de anos 80 mesmo, assim, até as musiquinhas, a forma que eles fazem as coisas, eu adorei isso. Se você nunca viu, eu já fiz um vídeo aqui no canal que eu amo esse quadro, pretendo voltar em algum momento, onde eu comparo uma série e um filme, e eu tenho esse vídeo comparando o filme de Teen Wolf com a série de Teen Wolf, então se você ainda não viu, clique nos cards. Mas enfim, o Scott, ele acaba descobrindo que o Derek levou a Allison da festa, então ele fica assim, mano, transtornado, já pula lá atrás do Derek e tal, e se transforma em lobisomem. A gente tem meio que não é nem uma briga com eles, né, porque o Scott tinha acabado de se transformar, coitado, fraquíssimo, mas o próprio Derek fica retrucando, né, falando, cara, vai me dizer que não foi a melhor coisa que não aconteceu na sua vida, você agora é forte, você agora faz um monte de coisa, pelo amor de Deus, até chegar os caçadores ali na floresta, né? E a gente descobre que é o pai da Allison mesmo, mas até o momento a gente não sabia. Então é muito legal essa forma, eu sei que eu já falei isso nesse vídeo, mas eu preciso falar de novo, essa forma que o piloto termina resolvendo várias coisas, apresentando os personagens, mostrando tipo assim, ó, Scott e Styles são melhores amigos e fariam tudo um pelo outro, Allison e Scott serão um casal, Styles ama a Lydia e a Lydia tá com Jackson e Scott têm uma rivalidade, Derek é um lobisomem, Scott virou um lobisomem, alguém mordeu o Scott, quem mordeu o Scott, ele acha que é o Derek. E aí a gente tem essa porrada de informação de uma forma muito bacana, fazendo com que o episódio não fique chato. E aí no final, simplesmente depois que o Scott tá ali pedindo desculpas pra Allison por ter deixado ela sozinha na festa, ele descobre que o pai dela era o caçador que queria pegar ele na noite anterior. E aí com isso a gente tem um puta gancho para o segundo episódio e a gente fica super curioso pra saber o que vai acontecer. É muito louco que, mesmo eu já tendo assistido, mesmo eu já sabendo o que vai acontecer, eu fiquei na ansiedade pra assistir o próximo episódio, comprovando pra mim, coisa que eu já sabia, que Teen Wolf, apesar dos apesares, é uma série incrível que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Eu sei que a galera zoa muito os efeitos especiais, né? Eu mesma zoo pra caramba que os efeitos especiais são ruins e ponto
ponto final, mas só quem é fã pode falar, ok? Se você não assiste Teen Wolf, cala sua boca que não vai falar dos efeitos especiais não, quando vou deixar. Tô brincando, gente, é ruim mesmo, fazer o quê? Enfim, gente, eu quero trazer outros vídeos de Teen Wolf aqui pra vocês. Esse vídeo só foi pra, sei lá, compartilhar com vocês qual foi o meu sentimento ao assistir essa série pela segunda vez, assim, o piloto que eu não tinha visto há muitos anos, e foi uma experiência muito bacana, assim, lembrei de muita coisa que eu já tinha esquecido e me reapaixonei pelo Styles. Mas enfim, se você quiser mais vídeos de Teen Wolf aqui nesse canal, não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. Se você acha que tá inscrito, dá uma olhada se realmente está. Pô, cara, é de graça, não te custa nada se inscrever, é só apertar um botão. Aproveita também e dá aquele like maroto pra entender que você realmente quer, pra entender que você realmente gosta dessa série. O filme tá vindo aí e obviamente que a gente vai falar bastante a respeito disso, tá? Já que eu tô pedindo um monte de coisa, me siga nas redes sociais que estou sempre lá falando com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!